Não sei se você se deu conta, mas a gente já está em março e março tem a cor lilás. O lilás faz referência a um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres, o câncer de colo de útero. E eu falo principalmente porque, apesar da doença, obviamente, ser diagnosticada em mulheres, os homens podem e devem entender do assunto para ajudar as companheiras. Eu tenho aqui comigo o doutor Urbano, ginecologista e obstetra. Doutor, que prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os espectadores da Novo Dia. Bom dia. Doutor, esse é um assunto que em março ganha um holofote um pouco maior, por causa da campanha de prevenção, mas é um assunto que a gente tem que ficar esperto, principalmente nós mulheres, o tempo inteiro. Porque é um problema de saúde que é grave. Quando diagnosticado, né, doutor? É um câncer. Sim, com certeza, né? Na verdade, o câncer do colo do útero é o terceiro entre os cânceres nas mulheres, com exceção, assim, do câncer de pele, que pode pegar homens e mulheres, né? Ele está entre os 5 principais cânceres para as mulheres. Então, é muito relevante, né? A gente está estimando esse ano, por exemplo, em 17 mil casos novos, tá? E 6 mil mortes por 100 mil mulheres, tá? Então, é um câncer muito relevante, né? E facilmente prevenível, isso que é mais importante. Então, se a gente tiver a oportunidade de estabelecer estratégias de prevenção, de tratamento, de pesquisa, diagnóstico, você consegue reduzir bastante isso, né? E vocês aqui estão ajudando, fazendo isso. Que bom, a gente sempre gosta de abrir espaço para falar de saúde. Eu sempre falo, doutor, que o nosso quadro de saúde, nosso bate-papo na TV, de maneira nenhuma substitui uma consulta. Mas é importante que a gente fale sobre saúde na televisão, porque as pessoas se conhecendo, elas podem se prevenir, podem pedir ajuda muito mais rápido, né? Porque a gente às vezes vai normalizando alguns sintomas, deixando para lá, quando a gente vê o problema se agravou, está muito maior e mais difícil de ser tratado. Se tem prevenção, esse câncer, como que a gente pode se prevenir? Eu sei uma dica, vamos ver se eu estou certa ou errada? Vamos lá. Vacina. Vacina, sim. Lembrando, né, o câncer do colo do útero, existem 2 tipos, um é mais raro, que é um câncer mais glandular, mas o principal é um câncer induzido por um vírus chamado HPV, papilomavírus humano, né? Ele é responsável por a imensa maioria dos cânceres de colo de útero, atinge praticamente todos nós, 70%, 80% da população em algum momento da vida vai ter contato com esse vírus, o que não quer dizer que 80% da população vai ter câncer, né? A maioria de nós tem uma infecção transitória, muitas vezes assintomática, e que passa batido e o nosso sistema imune resolve. Porém, tem aqueles casos, ou pela agressividade do tipo de vírus, ou pela falha do sistema imunológico daquela pessoa, pelo momento de vida que ela está vivendo, que ali desenvolve, né? Então, a vacina, como você comentou, a vacina do HPV, ela não resolve em 100%, mas ela diminui bastante a possibilidade do câncer, né? Ela é disponível no SUS gratuitamente para meninas entre 9 e 14 anos e para meninos entre 11 e 14 anos, mas em outras idades também pode ser indicado, né? E é uma estratégia excelente para que a gente possa diminuir a incidência do câncer. Tem algumas pessoas, eu não sei como é que está agora, mas eu já ouvi muita gente há algum tempo falando: ah, eu não vou dar essa vacina no meu filho, imagina, nessa idade é muito novo para pensar em relação sexual. Não, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né, doutor? Ainda tem esse preconceito ou já mudou? Então, existe isso, né, porque fica aquele raciocínio que todo mundo tem para a sexualidade em geral, né? Se eu falar com o meu jovem, com o meu adolescente sobre sexualidade, eu estaria estimulando o início da atividade sexual. Se eu estou dando uma vacina relacionada a uma doença sexualmente transmissível, eu estaria estimulando. Isso é uma grande besteira, porque, na verdade, nós todos, a sexualidade faz parte da nossa vida, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Quando a gente pensa em vacina para crianças ou para adolescentes muito jovens, é porque justamente, ainda antes, inclusive, do início da vida sexual, você tem um sistema imune mais estimulado com as vacinas. Então, às vezes, com 2 doses da vacina, você já consegue uma imunidade muito relevante, né? E aí, quando esse jovem inicia a vida sexual dele, ele já está protegido, ou já está minimizando. E aí, vamos lembrar, se eu falei de 80% da população tendo contato com o vírus, se você faz, como qualquer vacina, né, se você faz uma campanha de grande massificação da vacina, você diminui a circulação do vírus. Isso também é interessante. Até a pessoa que não foi vacinada, eventualmente se previne pelo fato de não ter tido contato, porque a maioria dos outros
estão vacinados. Então, é uma estratégia muito boa. Karine, de Caçapava, falou assim, bom dia, Marcela, bom dia, doutor. Eu não lembro de ter tomado essa vacina. Tenho 28 anos. Posso procurar o posto de saúde? No posto de saúde, pelo SUS, o padrão é para os adolescentes, tá? Existe uma série de estudos que a gente faz com as vacinas, inclusive em pacientes que foram diagnosticados com HPV, até que ponto se justificaria ou não vacina. Muitas vezes a gente vacina para estimular uma imunidade cruzada, tá? Quando a gente fala dessa vacina, é uma vacina tetravalente, ou seja, ela pega 2 tipos de HPV mais comuns para o câncer do colo do útero e 2 para a verruga genital, né? Antiga crista de galo, que se falava tanto, né? Mas mesmo outros subtipos podem se beneficiar porque o sistema imune aprendeu a lidar com aquele vírus e ele pode pegar o outro tipo também, né? Então, eu acho que vale a pena ela discutir com o ginecologista dela se teria uma indicação ou não. Juliana, de Ubatuba, falou, bom dia, amados, bom dia. Tenho 45 anos e já tive HPV, cauterizei e hoje meus exames estão normais. Posso tomar a vacina ou não? Obrigada. Pode sim, pode tomar a vacina, né? Foi bom o comentário dela, porque é isso que é importante entender. A maioria absoluta das pessoas vai se curar do HPV, tá? Eventualmente, quando nós diagnosticamos no exame de preventivo, que nós não falamos ainda, o exame Papa Nicolau, muitas vezes pode ser assintomático, a pessoa não está sentindo nada e a gente diagnostica, o médico vai comentar com você. A imensa maioria das vezes a gente observa apenas, se não tiver uma lesão importante, e em até 2 anos costuma se resolver, porque o nosso sistema imune tem que se defender disso, né? Agora, nas pacientes que já tiveram, já trataram, já acompanharam, se for o caso, também pode ser indicado sim. Papa Nicolau, doutor, é um assunto que a Alessandra acabou de levantar aqui. Ela falou assim, bom dia, sou a Alessandra, que vi que hoje o assunto sobre câncer de colo de útero, vai fazer 3 anos que perdi minha irmã de 40 anos. Ela teve câncer de útero, ela fez Papa Nicolau, não deu alteração, só que depois ela voltou com muita dor, meses depois, e o câncer era no endométrio. Aí ela pergunta o seguinte, por que só se faz o Papa Nicolau, que apenas se detecta se o câncer é no colo? Qual seria o exame para se detectar o câncer do endométrio? Tá. Acho que foi essa pergunta. O que ela está falando é o seguinte, a gente está falando de câncer de colo do útero. O que ela está falando do câncer do endométrio é o câncer do corpo uterino. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É de um outro tecido que reveste o útero por dentro, que é onde o neném se alberga, né, na gravidez, tá? O Papa Nicolau, né, esse nome até é bom falar, né, brincando um pouquinho, não é nome de Papa, né, é nome de um médico, Georges Papa Nicolau, um grego que foi radicado nos Estados Unidos, e ele que inventou esse exame simples, né? Algumas mulheres ainda hoje em dia têm esse constrangimento, né, por causa do exame ginecológico, mas é um exame chato. É super importante, mas né? ele não é nada confortável. Fique tranquilo, os ginecologistas nem ficam mais ligando para os terapeutas por causa das pacientes reclamarem, é normal. Mas assim, é um exame simples que com uma coleta de uma amostra de células do colo do útero, você tem no microscópio uma análise dessas células e a identificação do câncer, né? Então, é um exame simples, barato, rápido e de fácil execução. O câncer de endométrio seria um outro assunto para nós, um outro tipo de investigação, com outro tipo de exames, tá? Que quando se fala câncer de útero, a gente imagina que é tudo igual, mas na verdade são patologias diferentes. Outra pergunta que chegou aqui, ó. Bom dia, estou assistindo o seu programa, gosto muito do quadro de saúde. Que bom, seja sempre muito bem-vinda. Minha pergunta é, nós fazemos todos os anos o exame preventivo. Esse exame detecta a doença? E também quero saber se essa doença aparece de repente, porque tem pessoas que fazem esses exames preventivos em dia e depois acabam sendo detectadas com câncer. Não era para ter aparecido no preventivo? Perguntou Luciana de São José dos Campos. Luciana, você me ajudou bastante, né? Porque, assim, o Papa Nicolau, o exame preventivo, ele tem uma margem de acerto que vai depender da amostra de células que a gente colheu ali no colo do útero. Então, se naquela amostra de células não veio, eventualmente você pode ter um falso resultado normal. Por isso a repetição, né? As mulheres são tão certinhas, eu gosto muito disso, né? O meu público, mas elas, se a gente falar, olha, eu preciso que você venha todo ano, ela simplesmente vai. E poderia ser questionado, falar, poxa, mas se o exame está normal, por que eu tenho que ficar voltando se a minha vida não mudou? Né? Não mudou meu relacionamento, não mudou minha vida, por que eu tenho que voltar? É justamente por isso. Você vai, com a repetição dos exames, você vai diminuindo a margem de erro desse exame. Você vai se aproximando do 100%, que é o que interessa. É importante lembrar um detalhe. Entre o início da infecção do HPV,
tá? E o câncer, efetivamente, evoluindo, são 10 anos. Então, mesmo que, eventualmente, a paciente bobeou num ano, não fez, ou então a coleta, infelizmente, não foi legal, pô, a gente tem várias outras oportunidades de coleta, né? Então, poxa vida, eu como ginecologista, eu fico triste ainda da gente ter muitos casos no Brasil, porque é um exame muito simples de fazer e que, se repetido com alguma frequência, já resolve o nosso problema, a gente já faz diagnóstico. Lembrando que o Papa Nicolau é o exame de rastreamento universal, que todas as mulheres vão fazer. E aí tem ainda uma complementação disso, que é um exame específico chamado colposcopia, em que com uma espécie de microscópio a gente olha em maior aumento o colo do útero, procurando a lesão, eventualmente fazendo biópsia. Quer dizer, então você tem bastante recurso simples, fácil, feito em consultório, que apura muito bem o diagnóstico. Tá? Então, mulheres, por favor, façam os seus exames de rotina, né? O médico não é só chato de ficar pedindo para voltar, não. Se pede é porque é importante, tem uma justificativa. Né? Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Olha só, 2 mensagens legais. Elaine, de Taubaté, falou: meu filho tomou a primeira dose da HPV, ele tem 9 anos. É isso mesmo, tá certo, tem que vacinar. E a Eliane, de Jacareí, falou assim: é importante que as mulheres concordem com os médicos e façam o Papa Nicolau, porque diferente do câncer de pele, o câncer de colo de útero não dá pra gente mesmo ver alguma coisa diferente, já correr para pedir ajuda. É legal esse comentário, porque fica aquele negócio, mas o que eu tenho que perceber para saber que eu estou com um câncer? Na verdade, não me interessa descobrir o câncer, me interessa pegar as lesões pré-malignas, tá? Agora, se a gente for falar, poxa, você teve um sangramento na relação sexual, você está com um corrimento mais fétido, com odor ruim, você está com uma secreção diferente. Primeiro que isso é muito inespecífico. Agora, qualquer mulher, se, poxa, eu tive um sangramento fora do normal, eu estou com um corrimento estranho, ela, independente de pensar nisso ou não, ela vai procurar o ginecologista. A gente espera que isso seja o ideal, né? Então, a automedicação, essa coisa toda não é uma boa, tá? Então, não espere ter sintomas. Na verdade, o objetivo é o rastreamento precoce e não esperar ter a lesão para daí ter o problema. Muito bom. Para encerrar, vou ler a mensagem que a Isildinha de São José mandou para a gente. Falou assim: bom dia, amo esse programa. Estou tirando várias dúvidas agora com as respostas do ginecologista. Muito obrigada. Então, agradecendo aqui ao quadro e também a sua participação. Muito obrigada. Eu agradeço bastante aí a oportunidade. Eu acho que o nosso papel como médico também é divulgar informação e vocês nos ajudam demais com isso, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade. Muito obrigada. E, coloca, por favor, Lunier, mais uma vez o Instagram do Dr. Urbano aqui. Assim, Isildinha, se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com o doutor também, tá? Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.